Vamos para mais um vídeo desse canal e como vocês bem sabem, no último vídeo que eu fiz por aqui, eu tô num conflito e num grande desafio e procrastinando muito e com vários medos e me auto-sabotando para começar o meu negócio do zero, né? E no vídeo passado eu contei pra vocês que eu tinha gravado aquele vídeo na quarta-feira e que no outro dia, à tarde, eu ia pro ateliê, ia organizar o ateliê, ia trabalhar lá no ateliê. E na verdade isso não aconteceu. Então hoje já é sábado e eu não entrei no ateliê. Eu não sentei lá pra fazer as coisas que eu falei que eu ia fazer. E aí eu comecei, né? Ontem eu fiz compras, comprei impressora e algumas coisas que ainda faltava pra comprar. Mas eu percebi que realmente o negócio é muito mais embaixo. E aí eu decidi usar uma ferramenta que eu aprendi no Protagon, que foi um evento de desenvolvimento pessoal que eu fui do Endel Carvalho, em Floripa, que é, para cada medo que a gente identifica de alguma coisa que a gente procrastina e tal, que a gente não vai naquela direção, encontrar 3 soluções, 3 coisas que a gente pode fazer caso aquilo que a gente teme, aquilo que a gente acha que pode acontecer de ruim, aconteça. Então eu mapeei no meu caderno 4 medos que estão me travando para dar esse início no ateliê, para começar, né, a produção de larga escala, para botar a loja no ar e tal, para vender. E como vocês sabem, esse canal, né, Vivendo a Vida em Voz Alta, eu sempre venho dividir com vocês os meus processos, né? Os meus desafios ou as minhas conquistas, resultados, enfim, para vocês entenderem também como que isso acontece na prática, porque na prática, da pele para dentro, todo mundo tem desafio. E na internet, geralmente a gente costuma ver muito os frutos das outras pessoas, parece que todo mundo é bem resolvido, parece que ninguém tem medo de nada e que as coisas fluem, que a grama do vizinho é mais verde. E apesar de ficar muito vulnerável aqui, contando os meus medos para vocês, eu gosto dessa ideia de ser fiel a mim mesma e contar também a verdade, né, nos bastidores, porque vai chegar um momento que vocês vão ver a loja vendendo. Vai chegar um momento que vocês vão ver vídeo de faturamento, quanto que eu faturei em 30 dias, quanto que eu faturei em um ano. Valeu a pena empreender em produto físico? Mas eu quero que vocês saibam que até chegar nesse lugar existe um processo que acontece dentro e que é muito desafiador também, né? Então, pra mim tá sendo bem desafiador, por mais que pareça que é uma bobiça, que é uma besteira pra algumas pessoas, mas não é. Eu realmente tô vivendo essa autossabotagem, essa dificuldade. Não vejo o dia de fazer um vlog de que eu entrei lá no ateliê, que eu arrumei as coisas, que eu entrei numa produção em massa de velas e que eu comecei a fazer, né, receber os primeiros pedidos. Eu não vejo a hora de quebrar essa casquinha do ovo, né, que é quando vai pro novo, de viver algo, né, de viver o desconhecido. Mas por enquanto eu tô com várias barreiras e vários bloqueios. Tô sempre investindo, tô comprando as coisas que faltam, tô fazendo o que precisa em termos materiais, mas em termos emocionais eu ainda não tô andando nessa direção e tá sendo bem desafiador pra mim. Quem chegou recente no canal, né, talvez não entenda por que desses bloqueios. Eu já contei pra vocês da minha história da confeitaria por cima, né? Mas só pra vocês entenderem, quando eu quebrei o meu negócio de doces, eu tenho muita facilidade de crescer um negócio, porque eu nunca dou um passo maior do que a minha perna, eu sempre vou subindo um degrau por vez. Só que eu tinha dificuldade de contratar. E essa experiência, né, de trabalhar sozinha, de virar a noite trabalhando, fazendo doces, eu comprometi a saúde do meu corpo. Eu já não parava mais para tomar café, eu já não parava mais para fazer uma refeição tranquila, eu já não estava mais dormindo com qualidade. E aí eu comecei a exigir muito do meu corpo, acabei pegando mais pedidos do que eu dava conta de entregar, porque eu tinha uma compulsão por dívida, por comprar. Então eu comprava muita coisa que eu não precisava. Eu gastava mais do que eu tinha e para dar conta de tudo que eu comprava, eu ia pegando muito pedido para poder pagar as minhas dívidas e nesses muito pedidos eu parei de dormir, teve dias de o sol nascer e eu não ter ido dormir ainda. Isso comprometeu a saúde do meu corpo, isso desenvolveu um transtorno de pânico e ansiedade, onde eu desmaiava enquanto eu estava esticando massa de bolo, eu desmaiava na rua. Eu tomava remédio para ficar acordada, eu tomava remédio para dormir.
tomava remédios controlados, né, fazia acompanhamento psiquiátrico, e até que eu comprometi a qualidade dos meus doces. Tive vários problemas com relação às entregas, atraso de entrega, porque peguei muito pedido, não contratei pessoas e isso acabou quebrando meu negócio. Eu tive vários cancelamentos, fiquei sem dinheiro para devolver os produtos, né, dos contratos que já tinham sido fechados. Teve várias pessoas que me ameaçaram ir na televisão e com uma exposição bem grande com relação a esse negócio da confeitaria. Grupos de Facebook, na internet, muita gente falando, pessoas indo na minha casa, até que eu não tive mais dinheiro para pagar o aluguel, recebi uma ordem de despejo, estava divorciada com as minhas 2 filhas pequenas, uma na fralda. Minhas amigas na época moravam em outra cidade, elas iam lá, faziam compra, levavam comida para mim. Tive senhorinhas assim que eu nunca vi na vida, que parava lá na frente de casa e deixava compra, pessoas que eu nunca vi na vida. Então assim, o meu vizinho ofereceu água do poço quando cortaram minha água, né? Porque a gente ficou sem água em casa, ficamos sem luz. Então foi uma experiência muito desafiadora para mim, que tinha essa coisa da autossuficiência, de que eu dou conta de tudo, de que, né? Foi muito difícil para mim estar naquele lugar de dependência, né? De viver de doação de comida, de não ter luz, de não ter água, de ter que ficar na casa, né, de pessoas, ainda bem que tinham pessoas, né, para ajudar e tal. Mas foi uma experiência muito dolorosa. Mas também foi uma experiência que me ajudou a aprender, porque eu aprendo muito com os erros que eu cometi. Eu acho que nada como os nossos erros pra gente aprender, e eu assumi total responsabilidade por essa experiência, né? Então, eu fui mapeando que eu era compulsiva, que eu comprava coisas que eu não precisava, que eu comprava porque estava na promoção, porque eu não tinha esse controle financeiro. Fui mapeando a minha facilidade, esse meu lado centralizadora, que gosta de fazer tudo sozinha, que não confia na outra pessoa para fazer também, e por isso que eu não contratava. Fui percebendo também por conta dessa compulsão, né, por gastar, comprar, eu passei por cima dos limites do meu corpo, eu não tive respeito com o meu corpo, eu não tive empatia com o meu próprio corpo, oferecendo uma noite de sono tranquila para esse corpo dormir, parando para fazer uma refeição tranquila. Por isso que hoje eu prezo tanto por tomar um café da manhã com calma, por isso que eu prezo tanto hoje por comprar só o que eu realmente preciso, né? Eu não tenho necessidade de ficar comprando um monte de coisa e ter uma coisa de cada cor. Então, eu aprendi muito com essa experiência, ela foi muito rica pra mim, e eu devo muito do que eu vivo hoje a essa experiência, que eu fui mapeando todos os erros que eu cometi. Em contrapartida, foi a minha última experiência onde eu produzia com as minhas próprias mãos, porque enquanto confeiteira eu produzia os bolos, os brigadeiros, os doces finos, os bem casados e todos os doces que a minha empresa oferecia, né? E quando eu saí da confeitaria, eu meio que amaldiçoei minhas mãos. Eu disse, eu nunca mais vou fazer alguma coisa que eu tenha que produzir. Então, a Dani daquela época, colocou a culpa na produção, naquilo que criava, naquilo que produzia. Enquanto, na verdade, o que eu produzia era muito bonito e muito gostoso. Por isso, cresci bastante. O meu problema não é que eu não sabia fazer, é porque eu comecei na confeitaria com um fogão que funcionava 2 bocas. Eu não tinha batedeira planetária, eu não tinha carro para fazer entrega, e as pessoas iam lá para frente da minha casa e faziam fila para comprar os meus doces, para esperar. E eu dizia, olha, não tem como entregar. Não tem problema, eu vou buscar. E eu comecei desse lugar, né? Eu comecei sem ter um curso de confeitaria, eu comecei com uma receita gratuita no YouTube, e com aquela receita eu fiz o melhor brigadeiro que eu podia fazer, fui entregando o panfleto com a minha filha no carrinho, para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Cada dinheiro que entrava eu fui investindo em curso, fui aprendendo a fazer, me tornei cake design, comecei a aprender a fazer bolo de casamentos, galinha pintadinha, bolos decorados, Monster High, bolo de caixão. Eu fiz tudo quanto é tipo de bolo que vocês possam imaginar, e eu sabia fazer. Minhas clientes voltavam, né? Então o problema hoje, eu precisei entender que o meu problema não foi a minha criação, não é o que eu faço, que eu coloquei em xeque de que talvez eu não tivesse feito bem, né? Que eu não tivesse sido bem feito o que eu produzi. Porque eu atendia o aniversário de 1 aninho, depois eu atendia o aniversário da irmã, do filho de 1 aninho, da tia, da mãe, da sogra, eu virava a confeiteira da família. Então as minhas clientes, elas sempre voltavam. Mas
eu criei uma trava, que como se aquilo que eu produzia não era bom, e não era verdade. Então, meu negócio não quebrou porque eu não sabia produzir. A questão é, eu me endividei, passei do ponto, um corpo que não tá saudável, um corpo que não tá descansado, não vai produzir com eficiência, e aí eu fui realmente comprometendo a qualidade dos meus produtos, mas esse não foi o meu estágio inicial, porque senão eu não teria crescido tanto, comprado carro, batedeira planetária, feito várias formações, né, de confeitaria, como aconteceu. A questão é que eu não soube administrar, né? O meu problema é gestão, porque gestão é algo da energia feminina. O masculino, ele cria muito bem, ele tem iniciativa, que é aquele modo espermatozoide que a gente falou. E eu já falei várias vezes aqui, eu sou muito masculina, eu sei criar, mas eu não sei gestar, né? Eu não sei... gestar é o feminino, né? Aquele processo da criação, de conduzir, de administrar, de cuidar mesmo, né? De tudo. Então, eu fui desenvolvendo essas habilidades na medida que o tempo foi passando, para que essa experiência não viesse a se repetir, porque tudo aquilo que a gente não aprende na nossa vida, a gente repete, né? Então, depois dessa experiência, já tem 9 anos que isso aconteceu, eu vim pro digital e tive 9 anos onde eu venho prosperando, crescendo, melhorando cada vez mais, né? Porém, todavia, entretanto, existem memórias no meu corpo com relação àquela experiência, né? Com relação àquela dificuldade, que foi daquele lugar que eu comecei a gravar vídeo no YouTube, onde eu não tinha tripé, eu não tinha dinheiro para comprar um tripé. O meu celular era um Samsung J7, viciado na bateria, eu não tinha dinheiro para comprar outro celular, eu não tinha mais nome, eu não tinha mais crédito, eu não tinha mais nada, né? Literalmente. Então foi ali daquele lugar que eu comecei o meu negócio no YouTube, né? Que eu comecei a criar conteúdo no YouTube. Então, eu já venho trabalhando isso em terapia já há algum tempo, toda essa dor que eu vivi com aquela experiência, mas também toda luz e toda sombra, né? Porque, como eu disse, eu só posso estar onde eu tô porque eu aprendi muito com aquela rica experiência, que foi uma grande professora pra mim. E essa experiência também, ela me ajuda agora no ateliê para que eu possa não parar naquele degrau do crescimento, mas que eu possa continuar crescendo e contando e confiando com outras pessoas, né? Tanto que o ateliê, eu já contratei uma pessoa para cuidar dessa coisa do atendimento ao cliente, né? Do WhatsApp, por aí vai, e eu tô vendo coisas para evitar que aquela experiência se repita. Mas ela, de fato, né, criou um bloqueio e eu amo criar com as mãos, eu sou muito artesã desde muito nova, como eu já disse para vocês, só que eu encontrei no digital uma forma de prosperar sem ter que criar alguma coisa com as minhas mãos, né? Porém, eu sinto falta disso, isso faz parte da minha essência, isso faz parte de quem eu sou, e eu preciso resgatar essa confiança que eu tenho de criar, eu preciso resgatar isso, fazer as pazes com isso, né? E eu sinto que eu estou num ponto bem decisivo da minha vida, que é o momento de ir pra batalha e ver. Vamos ver agora se você tá curada, vamos ver se agora você aprendeu, vamos ver se agora você realmente passou de fase e se você não vai mais repetir a experiência passada. E quando a gente vai pra prova, é muito difícil, porque na vida é assim, né? A gente passa por experiências, a gente trata, cura e tal, mas é quando a gente vai pra prática é que a gente vê se de fato tá curada ou não. Então acho que por isso também essa resistência de ir pra próxima fase, né? E aí eu decidi mapear os medos, né, que eu sinto, trazer mais pra perto ainda, porque eu já tinha tomado consciência que eu tava me auto-sabotando, que eu tava procrastinando e que eu tava com medo. Mas ok, medo do quê, né? Qual é esse medo? Quais são esses medos? E se a gente não traz esses medos pra perto, a gente não consegue ir, né? A gente não consegue avançar, porque o medo, ele meio que faz a gente paralisar. O medo faz a gente ficar estagnado, faz a gente ficar no mesmo lugar e por aí vai, tá? Teve algumas perguntas, algumas pessoas que me perguntaram assim lá no Instagram: Dani, você não acha que você tá travada por causa do teu valor de liberdade, né? Que talvez criar produtos não esteja alinhado com o teu valor de liberdade? Bom, gente, todas as escolhas que eu faço na minha vida, desde que eu comecei a praticar o autoconhecimento, elas precisam obrigatoriamente estar alinhada com os meus valores. E um dos meus valores de topo, como vocês sabem, é liberdade. Foi isso que me motivou a vir pro digital, né? Eu digo, nossa, que legal, eu vou trabalhar da minha casa, vou gravar o horário que eu quiser, posso gravar de qualquer lugar, tenho essa liberdade de ir e vir, de tempo, de tudo, geográfica, e isso foi um dos pontos principais, assim, tipo, caraca, tô muito alinhada com os meus valores. Toda vez nesse período que eu pensava em ter loja, eu pensava assim, eu vou ter uma loja e eu vou ficar presa nessa loja. Então,
Toda vez que eu passava na frente de uma sala comercial, o meu lado criador ia dizer, aqui daria um bom negócio disso, aqui daria um bom negócio daquilo. Isso desde sempre, assim. Porque eu sou realmente muito empreendedora, assim, né? Eu tenho essa necessidade de empreender desde muito nova, assim. E aí, eu sempre pensava, nossa, não, eu não quero ficar presa aqui nessa loja o dia inteiro. Só que hoje eu tenho uma chave que virou, eu acho que isso é decorrência do arquétipo da águia, né? Que quando eu penso em um negócio físico e quando eu penso em produto, isso tá muito mais alinhado com o meu valor de liberdade do que a internet. Eu já tô 9 anos na internet, né? E agora eu consigo perceber o quanto o meu negócio, ele é dependente de mim. O meu Instagram depende que eu apareça lá para ele funcionar, para ele ter conteúdo, para ele crescer. O meu canal depende que eu esteja aqui. Quando eu crio uma loja onde o produto não sou eu, mas uma vela, um incenso, um sais de banho, cristais, eu tô descentralizando um negócio. E quando eu penso em criar uma loja e uma fábrica, eu não preciso que todas as velas sejam criadas por mim. Eu não preciso que eu produza todos os incensos ou todos os sais de banho. Isso é liberdade. E claro, uma coisa que eu aprendi, que lá na experiência da confeitaria eu era muito imediatista, né? Eu plantava hoje para colher, plantava de manhã para colher à tarde, né? E hoje eu entendo que a gente não colhe no mesmo dia que a gente planta. Primeiro a gente planta, a gente rega por um tempo e depois a gente colhe, né? Que as pessoas prósperas, elas têm pensamento de longo prazo. E a longo prazo eu tô construindo muito mais liberdade do que eu tenho hoje. A longo prazo eu estou construindo uma loja que não precisa de mim para abrir, onde eu posso ter pessoas que eu confio, aonde essas pessoas também vão receber, né? Por isso vão prosperar mais porque vão ter um salário lá para poder abrir essa loja, para receber os meus clientes. Eu tô construindo uma marca que não é Daniela, é a Refúgio do Ser, é o arquétipo na prática. E isso me dá muito mais liberdade, porque a partir do momento que eu crio negócios onde não depende de eu aparecer, né? Por exemplo, terça-feira a gente vai ter encontro com as alunas do curso, né, do YouTube na Prática e do meu negócio digital do zero. Eu preciso estar lá. Por mais que seja a liberdade da minha casa, eu esteja aqui confortável, eu preciso estar lá, porque o meu negócio hoje, ele está muito centralizado em mim. Os meus cursos, eu vendo a minha experiência, né? O que eu crio é baseado na minha experiência. Agora, se eu tenho um negócio de velas e tal, eu não preciso aparecer se eu não quiser. Então, eu tô construindo ainda mais liberdade a longo prazo. Hoje eu consigo perceber que esse modelo de negócio e esses negócios que eu tenho criado, descentralizando do meu nome, isso me dá ainda mais liberdade. Se um dia eu quiser, eu vou ficar um ano sabático, que eu não vou fazer um story se eu não quiser, e eu não vou gravar um curso online se eu não quiser, e se eu não quiser, por exemplo, agora eu fiz mais um curso de energia feminina, né? Eu consegui terminar essa semana, tava fazendo, eu tenho sempre cultivado, né, isso, aprendendo, porque eu sei que é um déficit que eu tenho, e eu sei a potência que é essa energia mais tranquila e de cuidado, que é essa energia feminina. Mas se eu não quiser dividir, se eu não quiser criar um curso de feminino, se eu não quiser compartilhar isso, eu posso, porque o herói tem um pouco isso, né? Parece que tudo que ele sabe tem que ser para os outros, tudo que ele aprende, ele tem que dividir, ele tem que usar para salvar alguém. E se eu quiser literalmente trabalhar o feminino e quiser ficar com essa experiência sem necessariamente ter que criar um produto digital, um curso digital, para mostrar o meu caminho para as pessoas, se eu tenho um negócio que funciona e eu tenho um produto que não sou eu posso fazer isso. Eu tenho liberdade de escolha. Então, eu não acho que o meu ateliê ou a loja e todos os negócios que eu pretendo criar daqui para frente, os Airbnbs, eles me deixam mais presa. Muito pelo contrário. Eles me dão muito mais liberdade, porque não levam o meu rosto, né? Os produtos são outros, não é o meu conhecimento, não é a minha experiência, não é o meu aprendizado, não é a minha visão de mundo, não é sobre mim. Então, eu acho que não é uma questão que está desalinhada com o meu valor de liberdade. A longo prazo, eu posso escolher não aparecer se eu quiser. E isso é muito importante para mim. Liberdade é, de fato, muito importante para mim. Então, não acho que essa seja a questão, porque eu vejo muito mais liberdade nesse modelo de negócio do que o negócio digital. Só quem tem um negócio digital sabe o que é ter que estar todos os dias no Instagram, todos os dias no YouTube, todos os dias aqui. Então, existe mais liberdade do que ter que estar todos os dias numa empresa e todo dia bater ponto.
Mas quando você escolhe, né? Claro que inicialmente eu vou ter que ir muito para a empresa até que eu viva essa liberdade toda de confiar numa equipe. Isso é uma semeadura de longo prazo, né? Treinar, preparar, é muito longo prazo. Mas uma hora eu vou viver isso, uma hora eu vou poder viajar e os meus negócios vão estar funcionando. Se eu quiser compartilhar a viagem, eu compartilho. Se eu não quiser compartilhar a viagem, eu não compartilho. E eu ter esse direito de escolher, sabe? Essa possibilidade de escolher. Então, por valores, não. Porque a longo prazo, como eu disse, eu vejo muita liberdade. E eu acho que é realmente medo. Medo por conta de uma experiência que eu vivi, que foi realmente muito dolorosa e muito desafiadora, tá? Então eu mapeei 4 medos e para cada medo eu escolhi como resolver ou como melhorar isso que eu tenho medo que aconteça. Então isso eu aprendi no Protagon, já falei pra vocês, e é uma coisa que vocês podem fazer. Eu usei isso aqui antes mesmo do Protagon, que foi antes de entrar no relacionamento. Então eu mapeei quais os meus medos de me relacionar com alguém. Ah, eu tenho medo de ser traída. Ok, se isso acontecer, o que de pior pode acontecer, né? O que você vai fazer? Ah, eu posso sair. Mas eu vou sofrer. Ok, mas eu posso lidar com esse sofrimento hoje? Eu tenho maturidade emocional para lidar com o sofrimento de um término, de um fim? Tenho sim, porque eu já lidei com a morte da minha filha, né? Que foi um dos momentos mais, né, trágicos, dolorosos também pra mim. Então eu posso lidar com o fim de um relacionamento. Eu não preciso deixar de entrar num relacionamento por medo de ser traída ou por medo de sofrer, porque eu posso lidar com isso, entende? Então, quanto mais coisas a gente consegue lidar, mais a gente consegue avançar, porque se a gente fica no medo, a gente não vai. Então, no relacionamento, né, no casamento passado, eu tinha vários medos, até porque eu tinha um histórico, né? Então eu fui mapeando esses medos para poder ir, porque senão eu não iria, né? Senão eu não iria. Então tá aqui, né? Eu mapeei alguns medos, os 4 medos, que pode ser que sejam medos que vocês têm aí, né? E enfim, seja para quem quer começar no digital, ou para quem quer comprar uma casa, ou entrar num financiamento. Ai, não vou entrar porque tenho medo de não dar conta de pagar. A gente tem vários medos, assim, que fazem com que a gente não avance, né? Então vamos lá. Primeiro medo que eu identifiquei que faz com que eu não entre lá no ateliê e fique adiando começar. Medo do produto não ser bom e não atender às expectativas das pessoas. Eu acho que esse medo do produto é por conta dos meus produtos finais na confeitaria, onde eu já não estava com a minha melhor energia. Mas eu sinto que esse medo também tinha nos produtos digitais. Eu acho que toda pessoa que cria um produto, que vende um produto, ela tem um pouco de medo desse produto não ser bom. Por isso que às vezes é bom vender um produto de alguém, né? Então se você vai, por exemplo, vender na Shopee, no Mercado Livre, e você compra um produto da Francine Elke, assim que pronuncia, ou da Boca Rosa, o produto não foi você que criou, não é seu. Então você tá levando uma marca que já tá validada no mercado, que já é boa. É uma forma de resolver esse negócio de vendas, né? Para quem quer começar. Mas no meu caso, né, eu vendo produtos, tenho outros fornecedores, como eu já mostrei, né, de incenso, sais de banho e tal, pretendo ter outros fornecedores, mas eu também gosto de criar. Então, o medo do produto não ser bom, né, do cheiro, da fragrância da vela, e aí me incomoda, né, porque existe um percentual de fragrância que pode colocar na vela, não pode passar daquele percentual. E isso me incomoda, porque eu quero vela perfumada, eu quero uma fragrância boa, por isso estou investindo em bons produtos, assim. Mas se eu pudesse botar ali mais do que pode para que tenha realmente perfume, né, para que tenha uma queima de qualidade na vela, é o que eu quero fazer. E me dá um pouco de insegurança, assim, né, esses percentuais e tal, mas é o que precisa para a vela ser segura e por aí vai, né. Então, como que eu posso resolver ou melhorar esse medo de que o produto não seja tão bom ou que ele não atenda às expectativas das pessoas? Eu posso fazer alguns testes de fragrância e queima. Eu já fiz um teste, mas eu posso fazer mais testes. Tem algumas fragrâncias que eu, quando sinto o cheiro, digo, nossa, que fraquinho. Tipo assim, eu não quero vender isso aqui, porque só de abrir o negócio, eu digo, nossa, muito fraco. Imagina isso aqui na vela, dissolvido ali com cera de coco e tal. Vai ficar muito sutil esse cheiro. E aí eu queria, né, uma vela de fato bem perfumada. Tem umas fragrâncias que já são mais marcantes, né? Então testar mais fragrâncias, testar de repente outras marcas, isso pode me ajudar a lidar com esse medo da qualidade do produto, né? A segunda coisa é ouvir o consumidor, né? Então, tipo assim, ok, faça, primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né?
Então, faça, entregue o produto e escute o que esse consumidor está falando sobre aquele produto, né? O que o consumidor diz sobre o cheiro, sobre o perfume. Escute, que é uma forma de melhorar, né? Terceira opção que eu coloquei aqui é criar um padrão de receita e respeitá-la sempre. Eu sou muito intuitiva e na confeitaria eu já não usava medidor para as coisas, né? Porque já era tão automático, assim, tipo, fazer os brigadeiros e tal. Eu tinha muito essa coisa, né? Então, criar ali um protocolo para cada vela, né? Para cada de protocolo de fragrância, respeitar a quantidade de ml, respeitar a marca da cera, a tendência é que eu crie um padrão de qualidade que vai ser repetido sempre. Então, às vezes acontecia de não ter um produto na confeitaria, eu ia lá e trocava por outro produto, ao invés de eu ter um estoque daquele produto que eu sempre usava. Isso vai comprometendo a qualidade, né? A gente vai mudando o sabor, vai mudando a experiência do final do cliente. Então, respeitar esse padrão, né? E não criar as velas, se não for com aquela determinada essência, com aquela determinada cera, só porque quer produzir e às vezes não tem. Respeitar isso vai me dar tranquilidade de que eu tô entregando para o meu consumidor final um produto, né? Um produto de qualidade. Outra coisa que eu posso fazer é fazer mais cursos, aprender mais, né? Aprender sempre. Então, ouvir outros profissionais do mercado de vela, eu já comprei mais um curso hoje, né? Isso eu não tenho dúvidas que eu vou fazer, porque eu fazia isso na confeitaria, mas não se limitar a um curso, né? Continuar estudando, continuar aprendendo, continuar experimentando outras fórmulas, outros percentuais, né, para ver, até que eu possa também encontrar um jeito único e diferente de fazer que também funciona. Então, continuar estudando para lidar com esse medo de que o produto não atenda expectativa, de que o produto não tenha qualidade, tá? Então, isso foi as questões que eu encontrei para lidar com esse primeiro medo. O segundo medo que eu encontrei foi medo de ter uma nota ruim nas avaliações. Esse julgamento, né, das pessoas com relação à tua loja, com relação... A gente hoje vai no Google, eu sou uma pessoa que eu olho muito para as avaliações, e como eu tive bastante julgamento na internet, né, quando meu negócio começou a quebrar, também a internet me ajudou a ascender. Eu postava muito no Facebook meus doces, mas também quando eu comecei, minha empresa começou a ruir, isso também, né, a internet também tornou isso muito maior, assim, né. E aí, esse negócio de ter uma avaliação ruim me incomoda, porque é uma métrica que eu avalio quando eu vou escolher um restaurante para ir, quando eu vou escolher um spa ou um salão, enfim, eu olho muito para as métricas de avaliação. Então, ok, pensar em ter uma nota ruim faz com que eu não queira nem começar. Mas ok, se eu tiver uma nota ruim, o que eu posso fazer? O que dá para ser feito, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é ouvir as reclamações como críticas construtivas para melhorar. Então, tem empresas que você vai reclamar e, tá, cliente, né? Claro, tem clientes e clientes. Tem cliente que realmente não tem como agradar, porque não é o perfil, não é o gosto, enfim, né? Mas se o cliente está reclamando de alguma questão, essa questão precisa ser levada em consideração. Então, o que eu posso fazer é ouvir essas reclamações, caso aconteça uma avaliação ruim na empresa, seja no Reclame Aqui, ou seja na avaliação do Google, ou qualquer outro lugar, trazer essa reclamação para perto e tentar melhorar e tentar ajustar para melhorar esse percentual de avaliação. O segundo erro é corrigir os erros o mais rápido possível. Então, assim, a pessoa teve um problema, enfim, na entrega, ou tentar corrigir, tentar resolver esse problema. Isso vai ajudar com que o consumidor final tenha uma experiência melhor, né? Ao invés de se, tipo assim, ignorar ou achar que o cliente está implicando e por aí vai, mas sempre focar na solução. Esses dias eu fui levar a Sofia no médico, e aí já tinha pago a consulta, tudo, né, que fiz no particular, e aí a médica cancelou, assim, tipo, faltando 1 hora pra consulta, a gente já tinha saído de casa, e aí a moça, eu sinto muito e tal, não sei o que, e aí eu falei, ok, tudo bem, né, e como fica a questão, então, da devolução do valor? E aí ninguém respondia, e eu digo, cara, é sobre isso, foca na solução, não deu, o que dá pra fazer? Vamos devolver o dinheiro? Vamos ajustar? Vamos resolver? Vamos tornar a experiência
melhor possível, assim. Então, corrigir os erros, porque ninguém tá, como é que é a palavra? Ninguém tá livre de cometer erros. A minha empresa, ela vai cometer erros, mas eu sempre tenho que entender, Daniela, você vai errar, e isso pode se tornar uma avaliação ruim para o teu negócio, mas foca em resolver essa avaliação, tá? Terceira coisa que eu botei aqui é ter a consciência que erros surgirão e que quase sempre podem ser corrigidos. Então, é isso. Cometeu um erro, foi um pedido errado, sei lá, algum erro que possa ter acontecido, alguma experiência ruim para o consumidor final, é pensar como corrigir esse erro. Foca na solução, né? Vamos encontrar um caminho de resolver. Consigo lidar com isso? Consigo lidar com isso. Posso? Fica mais fácil? Fica mais leve ir para o ateliê e saber que essas coisas podem acontecer? Fica mais leve. E é isso. Gostaria que acontecesse? Não. Mas, né? Qual é a empresa que tá? Só comete erro quem tá no campo de batalha. Quem não tá fazendo nada não tem como errar, né? O lápis que não é usado, ele vai ficar sempre perfeitinho. Então, é entender. Se tu tá errando, é porque tu tá fazendo. Se tu tá falhando, é porque tu tá dando a cara a tapa, né? Tu tá indo. Então, é isso. Terceiro medo que eu mapeei. Medo do produto não chegar inteiro. Então, como eu tô falando de produtos sensíveis e frágeis, e isso foge do meu controle, o transporte, a entrega, né? Então, pode chegar um vidro quebrado de uma vela, pode chegar uma vareta de incenso quebrada, e isso é algo que de fato pode acontecer e que me dá um desconforto pensar nessas possibilidades, né? Então, o que eu posso fazer caso isso aconteça? Primeira coisa, aprender mais sobre embalagens. Então, os cursos que eu faço de velas falam de embalagens, mas eu acho que nunca é demais encontrar um jeito, uma forma, um caminho seguro de fazer com que esse produto chegue da melhor forma possível. Plástico bolha, enfim, caprichar ali na embalagem. Claro que às vezes é uma falha de transporte, né? Sinalizar que é um produto frágil, para que a transportadora, o correio, seja lá quem for, faça isso da melhor forma possível, né? A segunda coisa, resolver enviando outro imediatamente que acontecer. Então, a partir do momento que o cliente relatou, nossa, chegou quebrado aqui o negócio, ou, né, mandou a foto, comprovou, o negócio não chegou inteiro, como que a gente pode resolver? Foca na solução. Ah, vamos mandar um por Sedex, um outro produto igual, né? Então, a possibilidade é essa, né? Vamos lá e vamos embalar e vamos dar prioridade para esse pedido, para que a pessoa que está do outro lado, ela sinta que ela tem uma importância e que a gente quer resolver o problema e quer que ela tenha a melhor experiência possível, né? Terceiro ponto, devolver o dinheiro caso a pessoa se sinta mais confortável. Então, de repente, a pessoa não vai querer esperar mais o prazo do Sedex, ou ela não vai querer, então assim, não, tranquilo, a gente faz a devolução do dinheiro e por aí vai, né, do que foi quebrado, e vamos ressarcir isso com a maior velocidade possível e da melhor forma possível. Então, quando eu penso na possibilidade de que alguma coisa pode quebrar e não dar certo, eu não preciso que essa experiência me trave. Eu posso olhar para ela, beleza, vamos resolver, vamos lidar, né? Então, esse foi o terceiro medo que eu mapeei. O quarto medo que eu consegui encontrar aqui é o medo de atrasar a entrega por alta demanda de pedido, né? Então, isso foi um problema que eu tive na confeitaria, o atraso da entrega, o não dar conta de tantos pedidos. Só que o que acontece na confeitaria? Na confeitaria, eu pego um pedido, eu fecho o pedido e depois eu produzo o pedido. Então, eu trouxe isso para perto. Como que era a logística e a dinâmica da confeitaria? Eu poderia pegar, sei lá, 5.000 brigadeiros, fechar 5.000 brigadeiros, me comprometer em fazer 5.000 brigadeiros, e eu tinha que produzir 5.000 brigadeiros caso eu me comprometi a entregar 5.000 brigadeiros no final de semana. Na questão das velas, eu não vou vender sem estoque, então eu já decidi que eu não quero trabalhar com lembrancinha e, tipo, pegar encomenda e pedido para entrega de lembrancinhas de festas e eventos. Realmente a proposta é outra, né, da Refúgio do C. Então, uma das formas de eu lidar com essa questão do atraso é só eu não colocar um estoque que eu não tenho para trabalhar. Então, respeitar o limite de estoque das peças que já estão prontas. Se elas já estão prontas, elas podem ser despachadas e eu posso evitar aí esse atraso de entrega. Então, não trabalhar com encomenda, sabe? Não é sob encomenda. Eu vou criar estoque. Tudo que eu comprei é para ter um mini estoque para poder ali entregar para as pessoas, tá? Postar no máximo em 2 dias depois que recebe o pedido, então ter um prazo obrigatório, né? Respeitar esse limite.
Eu botei aqui vender só o que tem estoque. Outra coisa, contratar uma pessoa para produção, caso aumente muito o volume de entrega e tal. E dizer também quando o produto acabou, né? Acabou o estoque, tá sem, para ir trabalhando com os pedidos que já chegaram e para não pegar mais pedidos, muitos pedidos, a ponto de atrasar e de não conseguir entregar. Então, às vezes, vale zerar o estoque no site, atender essa demanda que veio, né? Para depois continuar. Até esses dias eu estava vendo uma reportagem da questão da WePink, né? Que é a empresa da Virgínia, que tem bastante questão com entrega, logística é ruim, assim, e tal, então sempre lançando novos produtos. Eu não sei se eu saberia lidar com isso, sabe? Eu acho que seria muito desconfortável para mim, assim, ver uma quantidade de pessoas que não recebeu ainda o produto e eu estar ali criando outro produto. Não tô dizendo que ela tá errada, né? Ela consegue lidar com isso. Mas são experiências que eu fico observando de quem tem loja física, do que seria muito desconfortável para mim. Então esse desconforto não é dela, esse desconforto é meu. Então eu me sinto desconfortável e eu não quero passar por isso e eu não quero lidar com isso. Aí quando eu olho uma situação assim, eu digo que não vejo que não é o fim do mundo, porque a gente consegue continuar vendendo, prosperando mesmo com toda essa questão. Mas pra mim isso estaria extremamente desalinhado com os meus valores, assim. E é uma experiência que eu não quero viver e que eu não quero passar por isso, né? Então eu preciso encontrar caminhos e um caminho depois é alugar um espaço maior e ter uma pessoa para lidar com isso, né? Algumas pessoas falaram aqui sobre o medo de não vender e esse medo, na verdade, eu não consigo ter o medo de não vender, porque o medo de não conseguir vender eu tinha quando entrei no digital. Quando eu entrei no digital, contei pra vocês, né? Eu levei 1 ano pra fazer 3 vendas e o meu segundo ano foi pior ainda. Eu fiz 2 vendas o ano inteiro no digital. Então eu levei 2 anos pra fazer 5 vendas só no digital. Hoje eu já fiz milhares de vendas no digital, porque eu identifiquei que eu não sabia vender, fui aprendendo, fui criando conteúdo, fui desenvolvendo um monte de coisa aí pra aprender, entender o processo da venda, né? A construção de credibilidade, por aí vai. Então hoje vender não é uma dor pra mim, né? Vender, e eu tenho uma crença, e isso é uma crença mesmo, que vender produto físico é muito mais fácil do que vender produto digital, né? Então, na confeitaria, que eu tava entregando um brigadeiro, que eu tava entregando um bolo, eu vendia muito, eu tinha muita cliente, né? Eu tinha que dizer não, e eu também não conseguia respeitar os meus limites de não, aí eu ia abrindo exceção, e aí a cliente, mas é só sem docinho, Dani, não precisa me entregar, porque depois eu comecei a ter entrega, né? Comprei carro e tal, não precisa me entregar, eu passo e pego. Tá bom, então. E aí eu ia, tá bom, então, é só 100. Tá bom, então, é só 100. Aí eu fui pegando, porque eu também tinha essa dificuldade de limite na confeitaria, né? E acabou ali que o negócio ali foi desandando, né? Então, vender pra mim produto físico, eu não consigo achar difícil vender produto físico, assim, porque se tu tem um produto único, tu mostra, tu divulga, tu sabe, eu acho que fica mais, acho que as pessoas compram produto físico sem pensar tanto. Eu acho que o produto digital, ele exige um pouco mais, porque exige quebra de objeção, não é palpável, a pessoa tem que entender o que ela tá comprando, a transformação que ela tá levando. Então, na minha cabeça, vender produto digital é muito mais difícil do que vender produto físico, tá? Isso é uma crença, não tô falando que porque tem muita gente que vende produto digital muito mais fácil do que venderia talvez um produto físico. Mas assim, quando você vê o que você vai comprar, o que você vai receber, eu acho que é tão mais fácil mensurar e pagar por aquilo do que quando você tem que vender algo que você não tá pegando e que você não sabe por que você precisa daquilo e qual é o valor daquilo. Então, eu acho que por isso que eu não tenho, que muita gente acha, Dani, mas todo mundo que começa um negócio tem medo de não vender. E não é o meu caso, porque também, diferente da confeitaria, que eu tinha um fogão que só funcionava 2 bocas, não tinha carro para fazer entrega, não tinha batedeira planetária e nem era confeiteira, e diferente do YouTube, que eu também não tinha nem tripé, esse negócio eu tô começando de um outro lugar. Então eu já tenho um negócio, eu já tenho uma empresa que vende todos os dias, eu já tenho um negócio estruturado, eu já tenho 2 canais monetizados, então eu não tô começando do 0 a 0, então eu não tenho realmente esse medo de não vender. Pra mim é uma coisa tão fácil vender hoje, eu acho que é uma coisa tão possível de acontecer, que eu não tenho medo desse dinheiro não voltar, desse investimento não voltar. Então, realmente, assim, esse medo pra mim da venda não, porque eu tô há alguns anos no digital, estudando, aprendendo e sabe, sobre venda, tanto que cada coleção de vela tem um significado, né? Então né? É só eu e agora tem pessoas, mas assim, quando eu falo a gente, porque a ideia é realmente, né, que a empresa seja grande, não seja só eu. Barulho, né? Ah, tá, lembrei.
a questão do significado, né? Então as pessoas não compram uma vela, né? As pessoas não compram elas compram o significado daquele produto. Então a primeira coleção que a gente vai lançar ali é a coleção Me Acolho com Amor ali, né? Então é uma coleção inspirada em amor próprio, para trazer essa coisa do amor próprio. Então tem uma que é inspirada em Ho'oponopono, limpeza e cura de memórias. Então não é só uma vela, né? É o significado que a pessoa tem, é igual ao arquétipo. Você não usa a lâmpada mágica por usar. Existe um simbolismo, uma realização de sonhos, né? Um negócio por trás daquilo. Então, é o significado que a gente dá para aquilo que a gente vende. Então, acho que venda hoje não é mais uma questão para mim, sabe? Eu não tenho medo de não vender, muito pelo contrário. Eu tenho medo de vender muito e de não conseguir atender a demanda da quantidade de vendas, de não conseguir atender a demanda das pessoas e das necessidades das pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco mais de medo de crescer, assim, de alcançar muita gente. E se eu alcanço muita gente, o que acontece? Pode atrasar entrega, pode chegar, então tudo isso é o que eu preciso ali, né, resolver e mapear, porque a confeitaria, é como eu disse pra vocês, eu comecei com uma cliente, 2 clientes, e fui melhorando, e fui me aperfeiçoando, e fui aprendendo mais doces, e fui criando, a partir do que eu aprendia nos cursos de confeitaria, eu ia criando os meus próprios doces que ninguém tinha na cidade, então eu comecei a criar doces únicos, que é a ideia também da vela, né, de criar velas que as pessoas não encontrem em outro lugar. Inclusive também a gente vai lançar um negócio, uma linha de papelaria, uma linha de cadernos, né, de cadernos da gratidão e tal, já achei a gráfica. A Lê vai começar a produzir o design, né, das capas ali dos cadernos, porque eu sou a louca do caderno, né, tem muito caderno, faço caderno personalizado e tal, então eu sempre também escrevo tudo muito, então a gente também vai ter uma linha de papelaria, né, de cadernos e tal, que já tá aí, né, pra nascer, né, e vai entrar em produção e tal. Então, quando você cria um negócio que a pessoa não encontra em outro lugar, eu acho que fica muito mais fácil de você vender algo que só você tem, né? Que é seu, assim, que é único. Então, na confeitaria eu consegui crescer. Em 3 meses eu já não tinha mais agenda. Em 3 meses que eu tinha começado, sabe? Na internet não foi tão rápido, mas eu comecei do zero como todo mundo, sem cenário, sem nada, e consegui crescer. Então eu acho que se a gente não desiste, entende qual é o desafio daquele degrau. Ah, nesse degrau aqui eu não sei vender, preciso aprender a vender. Nesse degrau aqui eu desisto porque não tem visualização. Não, eu vou continuar mesmo que eu tenha baixa visualização, porque uma hora uma pessoa vai compartilhar com outra e o negócio vai começar a crescer. Então, cada degrau a gente tem um conflito, né? Um desafio e tal. Então, dentro do empreender, o meu maior desafio com vendas não era relacionado a produto físico, mas digital. Como eu superei essa questão do digital, agora eu vou usar toda essa bagagem que eu tenho do digital para vender meus produtos físicos. Então, para mim, eu acho que agora que eu tenho essa bagagem do digital, fica mais fácil ainda vender produto físico. Posso estar enganada? Posso. Pode ser que eu abra a loja e demore para vender? Pode acontecer, mas não é um medo que eu tenha, até porque eu não tenho esse senso de urgência de criar um negócio, que eu preciso que esse negócio dê muito certo agora, né? Eu tô pensando realmente em longo prazo, que é muito por essa construção da liberdade que eu quero viver a longo prazo aí na minha vida, né? Ai, gente, mas é isso, tá? Esse é o processo que eu tô vivendo aqui. Hoje é sábado e eu ainda não consegui entrar no ateliê pra começar a organizar e produzir. Amanhã eu vou levar minhas filhas, que terminam as férias delas aqui, elas estão dormindo. E a gente vai agora ver Harry Potter, que a gente combinou de passar tarde, que a gente tá no filme 5 do Harry Potter, são 7, né? E aí a gente tá na saga de novo, que a gente já assistiu juntas várias vezes, a gente tá assistindo Harry Potter de novo. Ontem eu levei a Keka no dentista. A gente foi pra Balneário passear também, mas não vloguei nada, assim, porque realmente, assim, tirei um pouco desses dias pra cuidar aqui de mim, da casa, das coisas, das crianças e descansar e botar as ideias no lugar. E aí eu tô aqui nesse conflito, tá? Então, como o projeto, o canal é Vivendo a Vida em Voz Alta, o que tá acontecendo por aqui agora é esse desafio, são esses medos, são esses desconfortos que eu vou precisar lidar. E não tem caminho confortável, né? A gente caminha e todo caminho tem um buraco, uma árvore caída, um trânsito, alguma coisa. Só não enfrenta a dificuldade quem tá parado, né? Quem tá parado não tem desafio. Agora, quem tá em movimento, minha gente, quem tá em movimento erra, falha, atrasa. É a vida de quem tá dando a cara a tapa, né? Dando a cara pra bater.
E eu vou dar a cara pra bater. Eu já decidi que até o próximo final de semana eu vou estar com a e-commerce pronto, com as lojas feitas, com as fotos, aliás, feitas, com a loja testada, funcionando, os meios de pagamento, a questão do envio, a impressora. Eu comprei impressora ontem à noite, chega terça-feira. Impressora para emitir nota fiscal, né, para emitir etiqueta. Comprei outra etiqueta lá que precisava do não sei o que, comprei o álcool lá de cereal para limpar os potes. Então, assim, chega, né? Chega. Em agosto a loja vai ter que sair, a loja vai ter que abrir e eu não vou me dar mais setembro. Não vou me dar, realmente não vou me dar, né? E hoje eu vejo que até a questão do viajar, né? Que assim que eu me separei, eu comecei a cogitar viajar, era uma fuga para não abrir o ateliê, né? Tipo, eu vou viajar porque eu gosto de viajar e aí eu posso adiar isso aqui. Então eu já disse para mim mesma, né? Eu vou viajar, mas eu só posso viajar quando a loja estiver vendendo, as coisas estiverem funcionando. Caso contrário, eu não vou merecer e eu não vou me dar nada, nenhuma outra possibilidade antes de abrir aí a loja, o ateliê. Ai, gente, mas é isso, tá? Dividindo com vocês os meus processos e como que os processos funcionam na prática por aqui. Vou ir amadurecendo essa questão dos medos. E eu acho que agora, trazendo esses medos para perto, com um pouco mais de clareza, eu posso continuar caminhando na direção e entendendo já um pouco do que eu posso lidar no meio do caminho, né? E é isso, tá? Me contem se vocês gostam de vídeos assim, onde eu divido com vocês aí os meus processos, onde eu divido com vocês aqui, minhas coisas, tudo. E eu desejo muito, assim, que o próximo vídeo seja um vlog, arrumando o ateliê, colocando as coisas no lugar. Eu comprei um armário também, porque já não tem mais espaço pra colocar as coisas que eu tô comprando. E aí, depois que produzi ali o estoque de velas, também não tem lugar pra botar o estoque de velas. Então, eu tô vendo que eu preciso de mais armários do que eu tenho. E é isso, e eu preciso ancorar a ideia de que primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Porque não vai começar perfeito, né? Não vai começar perfeito, vai ter desafios e seja lá o desafio que der, eu preciso confiar que eu consigo lidar. Eu posso lidar com todos os desafios que acontecer no meio do caminho. E é isso, minha gente. E é isso. Se vocês gostam, clique em gostei, que daí eu sei e trago mais conteúdo desse pra vocês. Eu espero de verdade que o próximo conteúdo seja um vlog, assim, com todo o meu coração. Acho que eu nunca desejei tanto fazer um conteúdo como esse. E que seja realmente no ateliê, que seja realmente colocando a casa em ordem para ir para fora, certo? Então é isso. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.